Olá, meu nome é Júlio e nesse vídeo a gente vai tentar falar um pouco sobre naturalismo e realismo, duas escolas que acontecem em conjunto. Vamos tentar dar uma contextualização histórica, filosófica, social, explicar as principais características, os principais autores e as principais obras desse período. Para começar, eu vou falar um pouco sobre a contextualização histórica e filosófica desse período. É interessante saber que o naturalismo e o realismo ocorrem na segunda metade do século XIX, depois de 1850. E é um século de muitas mudanças na humanidade e aqui também no Brasil. Esse século é conhecido como o século de ouro das revoluções, porque alguns anos antes ocorre a Revolução Francesa, que muda totalmente a sociedade, tirando a monarquia e a igreja do poder e colocando a burguesia. Isso influencia todo o mundo, inclusive o Brasil. Nesse século também acontece a Revolução Industrial, que muda totalmente a sociedade, traz o advento das máquinas e causa um êxodo rural, a ascensão do capitalismo e um fortalecimento da burguesia. Aqui no Brasil ocorre a abolição da escravatura em 1888. Em 1889 ocorre a proclamação da República. Então aqui no Brasil as mudanças também são muito grandes, com uma população pobre e negra totalmente marginalizada. Para iniciar o naturalismo e o realismo no mundo, é lançado o livro Madame Bovary, de Gustave Flaubert, em 1857, lá na França. Aqui no Brasil, a chegada do naturalismo e do realismo demora um pouco mais, com o lançamento do livro O Mulato, do Aloysio de Azevedo, em 1881. Para dar uma contextualização filosófica, para saber o que embasa o naturalismo e o realismo, há um predomínio muito grande da razão, contrariando a escola anterior, o romantismo. Há um predomínio muito grande da objetividade, contrariando também a escola anterior, o romantismo. Nesse período de ascensão do capitalismo e marginalização das populações mais pobres, as obras naturalistas e realistas têm um teor muito crítico. Essas obras também são embasadas por algumas teorias filosóficas que tiveram ascensão nesse momento, como o determinismo histórico, que não acredita que o homem seja mau, acredita que o homem seja mudado pelo seu meio. Também pelo positivismo de Augusto Comte, e a gente consegue fazer uma interdisciplinaridade, colocando a proclamação da República e associando a Augusto Comte, assim como na bandeira brasileira está escrito ordem e progresso, uma frase genuinamente positivista. Há também nesse período a ascensão do evolucionismo, a ascensão também do positivismo, colocando a ciência como a principal área da razão, tirando um pouco o teor da igreja e da fé. É muito importante ressaltar que num século de tantas mudanças e tantas revoluções, a sociedade e as pessoas marginalizadas estavam passando por dificuldades. Então, muitas obras naturalistas e realistas, elas mostram a vida cotidiana da população de classe média e classe baixa. Olá, meu nome é Júlio e nesse vídeo a gente vai tentar falar um pouco sobre naturalismo e realismo, duas escolas que acontecem em conjunto. Vamos tentar dar uma contextualização histórica, filosófica, social, explicar as principais características, os principais autores e as principais obras desse período. Para começar, eu vou falar um pouco sobre a contextualização histórica e filosófica desse período. É interessante saber que o naturalismo e o realismo ocorrem na segunda metade do século XIX, depois de 1850. E é um século de muitas mudanças na humanidade e aqui também no Brasil. Esse século é conhecido como o século de ouro das revoluções, porque alguns anos antes ocorre a Revolução Francesa, que muda totalmente a sociedade, tirando a monarquia e a igreja do poder e colocando a burguesia. Isso influencia todo o mundo, inclusive o Brasil. Nesse século também acontece a Revolução Industrial, que muda totalmente a sociedade, traz o advento das máquinas e causa um êxodo rural, a ascensão do capitalismo e um fortalecimento da burguesia. Aqui no Brasil ocorre a abolição da escravatura em 1888. Em 1889 ocorre a proclamação da República. Então aqui no Brasil as mudanças também são muito grandes, com uma população pobre e negra totalmente marginalizada. Para iniciar o naturalismo e o realismo no mundo, é lançado o livro Madame Bovary, de Gustave Flaubert, em 1857, lá na França. Aqui no Brasil, a chegada do naturalismo e do realismo demora um pouco mais, com o lançamento do livro O Mulato, do Aloysio de Azevedo, em 1881. Para dar uma contextualização filosófica, para saber o que embasa o naturalismo e o realismo,
Há um predomínio muito grande da razão, contrariando a escola anterior, o romantismo. Há um predomínio muito grande da objetividade, contrariando também a escola anterior, o romantismo. Nesse período de ascensão do capitalismo e marginalização das populações mais pobres, as obras naturalistas e realistas têm um teor muito crítico. Essas obras também são embasadas por algumas teorias filosóficas que tiveram ascensão nesse momento, como o determinismo histórico, que não acredita que o homem seja mau, acredita que o homem seja mudado pelo seu meio. Também pelo positivismo de Augusto Comte, e a gente consegue fazer uma interdisciplinaridade colocando a proclamação da República e associando a Augusto Comte, assim como na bandeira brasileira está escrito ordem e progresso, uma frase genuinamente positivista. Há também nesse período a ascensão do evolucionismo, a ascensão também do positivismo, colocando a ciência como a principal área da razão, tirando um pouco o teor da igreja e da fé. É muito importante ressaltar que num século de tantas mudanças e tantas revoluções, a sociedade e as pessoas marginalizadas estavam passando por dificuldades. Então, muitas obras naturalistas e realistas, elas mostram a vida cotidiana da população de classe média e classe baixa. Bom, meu nome é Emily Vitória e eu vim falar um pouco sobre a época do realismo e do naturalismo, que aconteceu a abolição da escravatura e a proclamação da República. Bom, em 1888 aconteceu a abolição da escravatura, que nessa época os negros começaram a procurar uma certa independência no Brasil, só que foram meio que rejeitados e não tiveram as condições de ter um trabalho ou ter uma casa assim em um ambiente adequado. Então, com isso, com a rejeição deles, eles foram atrás de lugares e começaram a construir favelas e guetos. Olá, me chamo Bianca e vou falar as principais características do realismo e do naturalismo. O realismo usa uma linguagem direta e objetiva, usando um ritmo lento com foco na construção da realidade social, fazendo críticas à sociedade burguesa. O realismo sempre tenta explicar a realidade através da ciência ou do determinismo. Outra característica marcante do realismo é a contenção emocional, ou seja, não era interessante para os autores realistas apresentarem obras com teor sentimental. Já o naturalismo usa uma linguagem simples, clara e detalhista. Os escritores naturalistas gostavam de usar temas patológicos, como crimes, adultérios ou problemas sociais. E por fim, a última característica do naturalismo era o desejo de reformar a sociedade através dos estudos realizados sobre os problemas da sociedade na época. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que você está vendo isso, professor. Mas eu vim apresentar a minha parte do trabalho, que é falar sobre as diferenças entre os estilos literários, que é o realismo e o naturalismo. Bom, o realismo era uma vertente literária que ela se concentrava em falar sobre o dia a dia, o cotidiano, sabe, das pessoas, o dia a dia das pessoas de classe média e baixa. E o naturalismo é quase igual, porém o naturalismo ele falava de todas as classes, porém ele tinha um aspecto científico que deixava a peça literária com mais ênfase e com mais influência também na vida humana. E também vou falar um pouco dos pontos positivos do realismo e do naturalismo. Bom, um ponto positivo do realismo é que a representação era sempre verdadeira e objetiva. Ela tinha também a narrativa lenta, a linguagem direta e também ela criticava as instituições sociais. Agora eu vou falar os pontos do naturalismo. Bom, ele era verdadeiro, também era objetivo, porém era científico. Ele tinha linguagem simples, ele também tinha impessoalidade e também tinha uso de regionalismo, que era a língua regional.
Bom, realismo, você me confunde. O realismo retratava o dia a dia das pessoas comum. O seu tema era o romantismo realista e que usa também como tema a sociedade, que era a classe social, que era a classe média e baixa. Bom, o naturalismo ele retratou como ambiente a hereditariedade e as condições sociais que controlam o ser humano. Então ele basicamente falava sobre a nossa vida, porém ele usava temas que não deveriam ser usados, que era pobreza, a corrupção e prostituições. Porém, o naturalismo, ele gostava sempre de todas as histórias que tinha, todas as peças que tinha, ele gostava de, tipo, demonstrar como que era que o pessoal vivia, como que era a sociedade pobre e escassa. Bom, e também ele falava sobre bastante sofrimento que se passava naquela época, como as mulheres sofriam, como os homens também sofriam e como que eles tinham que ser, sabe? É tipo o padrão. Ele falava basicamente tudo isso. E também vem falar das primeiras obras que foram os autores do realismo e as suas obras no Brasil, as suas primeiras obras que lançaram no Brasil, que foi Machado de Assis, que lançou Memórias de Brás de Cubas, e Raul Pompeia, que lançou o Ateneu. Agora, do naturalismo no Brasil foi o Aloísio Azevedo, e ele lançou O Mulato e O Cortiço. Também teve outro que foi o Adolfo Ferreira Caminha, e ele lançou A Normalista. E é basicamente isso. A diferença entre eles é que um tratava sobre o dia a dia, o cotidiano das pessoas de classe média baixa, e o outro tratava de todas as classes sociais, porém ele dava mais ênfase na menor, que era a classe baixa, que ele relatava o sofrimento. E basicamente é só isso. Obrigado, professora, pela atenção e até a volta das aulas. Bom, eu voltei para falar um pouco sobre as principais obras e os principais autores do naturalismo e do realismo aqui no Brasil. De início, a primeira obra lançada aqui no Brasil naturalista é O Mulato, de 1881, de Aloísio de Azevedo, que narra e mostra muito criticamente a desigualdade e o preconceito racial. Mas o livro mais conhecido de Aloísio de Azevedo, com certeza, é O Cortiço, que narra a vida de um cortiço no Rio de Janeiro. E tem como personagem principal João Romão, um capitalista oportunista que explora todos. E é muito interessante que na maioria das obras desse período mostra-se um lado ruim da sociedade, assim como João Romão é um oportunista. Há também autores como Raul Pompeia e inúmeros outros, mas o principal autor do naturalismo e do realismo no Brasil é Machado de Assis, sem dúvida. Talvez ele seja o maior autor do Brasil como um todo. É interessante falar um pouco sobre as suas principais obras, as suas 3 principais obras: Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, o narrador-personagem que narra Além Túmulo, Brás Cubas, conta a história da sua vida. Não vou me estender muito, mas é interessante notar que nesse livro, no final de tudo, depois de mostrar tudo o que aconteceu na vida dele e mostrar como ele não era um homem tão bom assim, ele morre fracassado amorosamente, profissionalmente e nas suas amizades. O próximo livro, inspirado em Memórias Póstumas de Brás Cubas, é Quincas Borba, mas não narra a história de Quincas Borba, um filósofo maluco. Narra a vida de Rubião, que herda toda a herança de Quincas Borba e enlouquece com todo esse dinheiro. Vai para o Rio de Janeiro, é manipulado de todas as maneiras, perde toda a sua fortuna e volta depois para Minas Gerais pobre e louco, assim como seu patrão e assim como Brás Cubas. Então é interessante mais uma vez notar o fracasso. Outro livro muito conhecido de Machado de Assis é Dom Casmurro, que narra a vida de Bentinho e toda aquela história que a gente já conhece da traição ou não da Capitu. Depois de toda a história e tudo que acontece ao decorrer do livro, é interessante notar também o fracasso amoroso de Bentinho
que se torna um homem velho, ranzinza, e por isso é chamado de Dom Casmurro. É interessante notar em todos esses livros o teor psicológico que Machado de Assis tem para com seus personagens, entrando a fundo nas suas mentes e mostrando as mazelas da sociedade nos seus personagens. Na área da arte, é interessante a gente notar que a arte realista descreve muito veridicamente o cotidiano de classe média, assim como a gente pode ver nessa pintura, Mulheres Peneirando Trigo, de Gustave Colbart. Já na arte naturalista, há uma exposição maior da vida cotidiana de uma classe um pouco mais baixa e de áreas mais duras de serem retratadas, como o erotismo, áreas mais violentas, áreas mais pessimistas. Mostra a miséria, a prostituição, a violência muito explicitamente, a corrupção, a pobreza, assim como a gente pode ver nessa pintura de 1910, O Fado, de José Molhoa. Depois de tudo isso, é interessante a gente perceber que os artistas, os autores e os artistas desse período são muito associados ao pessimismo, mas ao contrário disso, na minha opinião, eles não são pessimistas, eles mostram o lado verdadeiro da sociedade e como a sociedade realmente age. É isso. Oi, boa tarde, eu me chamo Renan e eu vou estar falando sobre as diferenças entre o romantismo e o realismo. Bom, o romantismo ele era constituído por características do tipo subjetivismo, idealização e escapismo. Os poetas que praticavam o romantismo eles eram muito idealizadores. Eles idealizavam diversas coisas, mas principalmente mulheres. E quando eles não conseguiam concretizar o que eles estavam idealizando, eles usavam o escapismo, a famosa fuga na realidade. E no realismo eles pregam totalmente oposto a isso, e eles contraopôs tudo pelo qual o realismo prega. Eles pregam lá o objetivismo, a racionalidade, a realidade em si, pelo qual o nome já fala. E o objetivismo, que é totalmente oposto ao subjetivismo, é basicamente porque eles estavam vivendo numa época que tinham que ser bem objetivos, bem curto e objetivo no que iriam dizer, ser bem claros, pelo qual estão vivendo numa era muito difícil. E o realismo praticava isso, eles eram bem curtos, bem objetivos e bem claros. Eles também eram muito racionais, pelo qual eles tinham que ter a capacidade para poder pensar, para poder racionalizar e até mesmo criticar o que estava acontecendo. E eles praticavam muito a verdade. Eles eram muito verdadeiros e tentavam sempre pregar a verdade. Não igual o romantismo, pelo qual acreditava no mundo, pelo qual existiam, de certa forma, as pessoas que não tinham falhas, pessoas que não tinham erros, pessoas perfeitas. O realismo era totalmente oposto a isso. Ele estudava as falhas das pessoas e apresentava motivos, para mudar, e apresentava também resposta para essas questões. E o realismo ele também foi muito bom, pelo qual ele abriu os olhos das pessoas, pelo qual ele ajudava de certa forma, e assim ajudou muito. E esse foi o nosso trabalho. Espero que a senhora tenha gostado. Espero que essa pandemia passe logo e a gente volte a se encontrar. E obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua atenção, obrigado por tudo e é nóis. Obrigada pela atenção. Bom, para finalizar, eu agradeço e tchau! Obrigado pela atenção. Tchau. Tchau, professora. Obrigado. Tchau, professora. Muito obrigado.